Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Se você trabalha com palestras, com treinamentos corporativos ou tem que planejar eventos dentro da sua empresa, como uma convenção de vendas, eu tenho certeza que você sofre com essas três dificuldades. Primeiro, você tem o desafio de promover a energia inicial nas pessoas que estão ali no começo desse seu evento. Depois, você tem o desafio de manter o ânimo dos participantes, não deixar as pessoas dormirem. E por último, algo muito importante é fazer com que eles tenham um sentimento de participação. A gente sabe de que uma boa palestra, um bom treinamento, uma boa convenção não é somente colocar alguém em cima de um palco e deixar essa pessoa falando por horas. Para que esse evento seja um sucesso, você precisa criar uma experiência diferente para as pessoas que estão ali assistindo. E é por isso que na nossa aula de hoje eu vou trazer para você 5 atividades para aplicar em palestras e convenções. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas estratégias que eu vou te mostrar na nossa aula de hoje são coisas que eu aplico dentro da minha empresa. Afinal, sendo dono de uma empresa de treinamentos, nós temos que participar de eventos como convidados em masterminds, em outras empresas. Nós temos que planejar também treinamentos online, treinamentos ao vivo. E claro que esses desafios que você enfrenta, eu também enfrento no meu dia a dia. Porém, eu tenho algumas estratégias que eu aplico com muito sucesso. E as primeiras estratégias a gente vai aplicar para conseguir promover a energia inicial nas pessoas. Promover a energia inicial é muito importante porque é nesse momento que quem está ali sentado no evento vai decidir se vai prestar atenção em você ou não. Então você vai enfrentar nesses casos cenários muito distintos, de pessoas, por exemplo, que estão ali já sentadas há algumas horas, porque digamos que você não é o primeiro palestrante do dia, mas você é o último. E isso quer dizer que se você não conseguir elevar o nível de energia das pessoas logo no início, a tendência é de que pro meio, pro final, elas vão baixar a energia até o ponto de não prestar mais atenção em você. Então essas estratégias iniciais não tem necessariamente nada a ver com aprendizado ainda, com o conteúdo em si, mas é uma estratégia muito mais para deixar as pessoas preparadas para receber esse conteúdo. E a primeira estratégia que você pode utilizar são desafios de team building. E team building não é nada mais do que um termo chique que as empresas usam para promover a interação entre pessoas. É um momento em que você vai criar atividades que façam com que as pessoas se conheçam melhor, em que elas consigam se comunicar entre elas. E nesse momento o ideal é que você crie jogos, desafios, exercícios livres que vão estimular a comunicação entre as pessoas e também aquele espírito de colaboração. Certa vez, em um evento que eu participei sobre criatividade e inovação, para realmente quebrar o gelo entre as pessoas, eu criei uma tarefa que a gente chama de torre de sapatos. E esse exercício de team building funciona da seguinte forma. Você vai pegar a sua audiência e separar em grandes grupos. E aí depende muito da quantidade de pessoas que tem lá dentro. Se você tiver 100 pessoas, você pode fazer mais grupos. Se você tiver 10, você vai fazer ali 2. Mas de forma muito simples, o desafio é fazer com que esses grupos criem a mais alta torre de sapatos possível. A torre mais alta vai ganhar. Essa regra. E a regra é aberta justamente para estimular a criatividade das pessoas. Porque você fala que tem que criar a torre de sapatos mais alta possível, mas você não diz qual base que eles precisam utilizar. Então algumas pessoas vão criar no chão, outras vão criar numa mesa. E claro que no final o pessoal fica bem empolgado, vem até reclamação, falando, mas eu não sabia que podia fazer em cima da mesa. E aí, claro, você diz, mas olha só, eu nunca falei que não podia fazer em cima da mesa. Enfim, você vai perceber que simplesmente dando uma atividade em grupo para as pessoas, principalmente algo que vai envolver competição, elas ficam super animadas em conseguir terminar a tarefa da melhor forma possível. Elas vão interagir entre elas, vão se conhecer, o nível de energia da sala aumenta bastante e dessa forma você deixa elas mais preparadas e abertas para receber depois aquele seu conteúdo um pouco mais denso. Uma outra estratégia que você pode utilizar é fazer exercícios com uma falha proposital. Isso quer dizer o quê? Que você vai planejar exercícios e atividades já relacionados com o conteúdo da sua palestra para fazer com que as pessoas, em grandes grupos, tentem resolver um problema. Porém, você vai criar um problema difícil o suficiente
para que ninguém consiga chegar em uma solução. E é justamente a frustração de não conseguir chegar em uma solução ideal que vai aumentar o nível de energia dessas pessoas. Mas calma, você não vai simplesmente só deixá-las frustradas. O que você vai prometer é que, com o conteúdo que vai ser apresentado nessa palestra, no final, elas vão ser capazes de solucionar esse problema. Isso quer dizer que logo desde o início você deixa elas frustradas, sim, com um nível de energia alto, mas também curiosas em receber o conteúdo que você vai passar. Afinal, é esse conteúdo que vai trazer a solução para essa frustração que você trouxe logo no início desse seu evento. Certa vez a gente foi convidado para fazer uma palestra sobre produtividade. E o desafio que a gente colocava para a audiência era de criar uma cidade de Lego num tempo determinado. Claro que depois de 10 minutos que a gente tinha colocado no cronômetro, ninguém conseguia ter terminado aquela tarefa. Mas o que a gente fazia depois, durante a palestra, eram passados diversas técnicas e parâmetros que eles aprendiam a utilizar, para depois, no final da palestra, eles repetirem o desafio de tentar criar a cidade de Lego. O que é importante quando você cria uma dinâmica como essa é somente você conseguir medir muito bem as duas atividades. Medir muito bem quer dizer o quê? Que a atividade inicial seja difícil o suficiente para que ninguém consiga completar, afinal, se alguém conseguir completar a tarefa, toda essa sua atividade vai por água abaixo, mas também que ela seja simples o suficiente para que depois que eles tenham todo o conteúdo técnico, no final da palestra eles consigam resolver o problema. Senão você vai gerar uma grande frustração. Agora, as próximas atividades têm a ver com o momento de você conseguir manter o ânimo da sua audiência, principalmente no momento que você está passando aquele conteúdo mais denso. Afinal, é inevitável. Em algum momento você vai entrar em temas um pouco mais técnicos. E depois de ali 20, 30 minutos de fala, é normal que o nível de atenção das pessoas comecem a cair. E é por isso que a gente precisa utilizar algumas atividades para quebrar o padrão de fala e fazer com que o nível de atenção suba de novo. Como estudos de caso com momentos de brainstorming. Isso quer dizer que você não vai simplesmente aplicar um estudo de caso, fazer uma análise enquanto você fala. Você mostra um estudo de caso, apresenta o problema desse estudo de caso e logo depois você divide aquelas pessoas em grandes grupos e faz com que elas discutam sobre as possíveis soluções. Uma vez que essa discussão é feita, você vai depois apresentar qual foi a solução do estudo de caso, para que elas consigam fazer uma comparação e até entender o quanto elas estão ou não no caminho certo depois dessa discussão. Mas nesse momento que você pausa a sua fala, o seu monólogo, e dá uma oportunidade para as pessoas discutirem e trocar ideias entre elas, você está criando uma quebra de padrão nessa sua palestra. E por ter uma quebra de padrão, o nível de energia do cérebro eleva automaticamente e deixa depois essas pessoas preparadas para escutar mais informações que você vai passar. Uma outra técnica que você pode utilizar são atividades de RPG. E se você é alguém que gosta de jogos de tabuleiro, deve lembrar que RPG é a pessoa estar num mundo imaginário. Claro que no mundo real ali você está jogando com dados, você está jogando com tabuleiro, mas o que a gente vai fazer é simplesmente essa ideia central, que é criar um cenário imaginário onde você vai inserir os participantes dessa palestra. Então, por exemplo, se eu estou numa convenção de vendas, eu posso criar um cenário em que alguns participantes vão simular o papel de clientes. E daí você vai ter um cliente difícil, você vai ter um cliente com dúvida, e as outras pessoas vão simular o papel do vendedor. Você pode ter outras situações em que talvez você vai colocar uma parte da equipe para simular como se eles fossem os gestores, e a outra parte da equipe você vai simular um empregado que não está satisfeito. Como que você lidaria com esse conflito? Esse tipo de atividade funciona muito bem depois que você passa o conteúdo mais denso dessa sua palestra, porque você dá uma oportunidade das pessoas praticarem. E a última técnica tem a ver com a ideia de eu conseguir criar para a minha audiência um sentimento de participação. Dentro da teoria de estratégias de engajamento de pessoas, existe algo que a gente chama da técnica de dor de dono, que é exatamente estimular as pessoas a estarem engajadas com uma tarefa, fazendo com que elas se sintam donas daquela tarefa. Então, por exemplo, se você tem alguém durante um treinamento, durante uma reunião, que te desafia muito,
que faz perguntas ou questiona o tempo todo as ideias que você está apresentando, sabe o que você faz? Você pede para essa pessoa contribuir. Então, se, por exemplo, você fala, olha, para esse momento, como uma técnica de vendas, quando um cliente te traz uma objeção, você tem que fazer da forma ABC. E essa pessoa naquele momento fala, olha, eu não faria desse jeito, na minha experiência, eu não acho que é essa forma correta de agir. Sabe o que você faz nesse momento? Ao invés de entrar em embate, você pede para a pessoa contribuir. Então, me fala uma coisa aqui, fulano, usando as nossas técnicas aqui, de que forma você agiria? Nesse momento, a pessoa passa a opinião dela e entende que você pega a opinião dela e vai voltar como um exemplo para todo mundo. A partir disso, dificilmente aquela pessoa vai questionar o que você está falando. Sabe por quê? Porque você está usando como exemplo o que ela acabou de te falar. Então, o que você pode trazer para um evento, para uma palestra, com mais pessoas, um workshop, é, no final dessa sua apresentação, um debate com tendências do mercado. Você pode trazer os palestrantes de volta para o palco para participar desse debate, trazer outras pessoas que são experts no assunto e dar uma oportunidade das pessoas ou falarem a opinião delas ou também de fazerem perguntas. Utilizando essa estratégia, você consegue trazer aquele sentimento de dor de dono, de colaboração e faz com que as pessoas valorizem muito mais o aprendizado que elas acabaram de ter. Valorizem muito mais o evento e continuem prestando atenção. E essas são estratégias que eu sempre penso e planejo do início ao fim dessa minha apresentação. Seja uma palestra, num workshop, num treinamento que eu esteja conduzindo. Eu tenho total ciência de que todos esses eventos não podem ser um monólogo. Ele não pode ser um momento em que eu vou ficar falando do início ao fim. Eu preciso estrategicamente dessas quebras de padrão, porque elas fazem com que as pessoas prestem atenção em mim. E se eu tenho a atenção das pessoas, eu tenho tudo. Porque dessa maneira eu consigo criar mudanças de comportamento, ter um poder de convencimento maior, fazer negócios, quem sabe. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas estratégias que você vai começar a aplicar amanhã no teu trabalho. Se você curtiu essa aula aqui de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.